em Apocalipse, capítulo 4. É um capítulo pequeno, Apocalipse, capítulo 4. E nós vamos lê-lo todo. Ele é bem pequeno. Então, acha aí na sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 4. Acharam? Título, o subtítulo que deram aqui foi o Trono do Céu. Capítulo 4 diz assim: Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: Suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha um rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Amém. Feche seus olhos comigo. Senhor, obrigado, Pai, que tu, Senhor, nessa noite dirija as minhas palavras, que tu abra os corações, que cada um aqui possa receber, ó Pai, a mensagem que vem de ti, que seja uma mensagem, ó Pai, que vai, mais uma vez, Senhor, causar uma transformação, que seja assim, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Sabe, esse texto aqui em Apocalipse 4, nós lemos várias coisas, é um texto que João estava vendo coisas que ele não tinha como descrever. Então, muitas vezes ele falava assim, era como se fosse isso, era como se fosse aquilo. Ele não tinha, um similar na terra, mas certo é que ele estava vendo o trono de Deus. E só para curiosidade sua, esses 4 seres viventes, nós sabemos, que representam esses seres, que eu vou ler aqui para você entender. Ó. Leão, a realeza de Jesus Cristo, tá? Ao contrário de realeza, é servo, a servidão, é o boi que ele fala aqui, Depois ele fala rosto como de homem, a humanidade de Cristo, e o quarto, uma águia como em voo, que representa a divindade de Jesus, Então, ele faz como se fosse uma cruz, 4 seres representando Jesus, Jesus no trono, 24 anciãos, 12 tribos de Israel, ou dos 12 patriarcas, e os 12 apóstolos, são esses 24 anciãos que estão lá diante do trono, ou seja, toda a igreja reunida. Então, e aqui existem outros símbolos, mas o que eu quero me ater nessa noite é no versículo 6.
que ele fala que diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. O mar, né, aqui está simbolizando, né, a presença de Deus, está simbolizando o próprio trono de Deus. Se você for ver, ele fala que um está dentro do outro. Então, o que importa não é isso, né? Não é aquilo que está descrito ao pé da letra, mas sim o que representa. Mas nós lemos aqui, então, que esse mar, ele é como se fosse um mar de Deus. O trono de Deus, a habitação de Deus, ela era cercada como um mar de vidro. Mas existe no Apocalipse um outro mar, ou um outro símbolo, né? O mar como símbolo de uma outra coisa. Eu queria que você abrisse comigo em Apocalipse capítulo 13, versículo 1. Eu quero que você veja aí, porque nós sabemos que na palavra de Deus nós sempre vemos confrontação, né? Coisas que o Satanás ele copia, né? E não só isso, nós vemos também o certo e o errado sendo sempre contrapostos aqui, sempre em oposição. E no versículo 1 do capítulo 13, Apocalipse está escrito assim: vi uma besta que saía do mar. E aí faz a descrição, tinha 10 chifres, 7 cabeças, com 10 coroas. E aí, só para você entender, não é isso que eu estou querendo trazer essa noite, mas a besta saída do mar significa que ela tem origem, né? Ela foi alimentada, ela surgiu do mar. E esses chifres, só para você saber, são poderes, né? O chifre queria dizer poder. Então, nós vemos então nessa palavra que do mar surge uma besta e também tem um mar. E esse mar é ao lado, ao redor do trono de Deus. Eu vi, diz o apóstolo João, subir do mar uma besta. E ao mesmo tempo nós vemos que ao redor do trono existe um mar. O poder da besta virá do mundo. O mar é este mundo. Só que existe uma realidade, né? E eu poderia chamar assim, apesar desse termo estar desgastado, né? Uma realidade paralela, e essa que é a verdade. Existe uma realidade humana, natural, física, existe uma realidade espiritual. E nós que cremos em Deus, estamos entre essas duas realidades. E nós depois vamos ler um versículo, você vai ver isso claramente. E nós precisamos viver desta forma. Jesus falou que nós éramos como, ele não falou a palavra peregrinos, né? Agora eu não lembro se o versículo fala claramente sobre peregrinos, mas ele fala que nós estamos passando por esse mundo, né? Nós não somos deste mundo. Ele fala como se fôssemos peregrinos, exatamente. Então, nós vemos que existe uma realidade física que nós vemos, nós vivemos, nós tocamos, mas existe também uma realidade espiritual que nós não podemos esquecer. Quando nós nos tornamos muito materialistas, quando nós só enxergamos essa realidade material, nós perdemos muito. Nós ficamos muito aquém do que Deus quer para nós. Nós ficamos até fragilizados na nossa fé, porque nós não enxergamos a realidade espiritual. Então, sabe, nós cremos, né, que depois que todas as coisas forem regeneradas, é isso que está escrito, né? Essa realidade vai acabar. Isso está escrito num versículo, né? E eu quero que você abra, eu espero que você tenha deixado o Apocalipse aberto. Apocalipse 21, versículo 1. Ele diz claramente, né, que o mar já não existe. Olha o que ele fala aqui, ó. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existe. Será que ele está falando aqui, agora que não vai ter mar lá? Eu creio que vai ter tudo que for de prazeroso lá. Você gosta de praia? Amém. Então vai ter mar lá. Por sua causa vai ter mar lá. Vai ter mar e vai ter vôlei lá também, que eu gosto. Né? Eu tenho certeza de que vai ter coisas muito prazerosas, vai ter coisas mais prazerosas do que essas.
Mas aqui ele não está falando disso. Ele está falando assim, ó, eu vou refazer tudo após, né, o julgamento. Deus vai refazer tudo. E o mar, o mundo, essa nossa tendência para o mal, o pecado que faz com que haja esse mal, o pecado que vai fazer, que vai dar força para a besta, isso já não existirá mais. Isso já não existirá mais. É questão de tempo, né? Deus já vê isso realizado, nós não. Para nós ainda não é uma realidade, para Deus já é uma realidade. Então, nós temos que viver dessa forma. Você está sofrendo? No mundo tereis aflições, disse Jesus. Você está sofrendo? Você sofre na sua vida? Eu sofro. Você sofre? Não haverá sofrimento. Oh, glória! Que maravilha! Não haverá. E se você conseguir hoje viver a realidade espiritual mais do que a sua realidade física, hoje isso já vai ser atenuado. Entenda, você não vai deixar de cortando, né, sofrer com dor, você não vai deixar de sofrer porque um parente seu faleceu, nada disso vai acontecer, mas vai ser atenuado, se você entender que isto aqui é passageiro, o mar já não existirá mais, este mundo, este relacionamento, sinto muito, né, mas não terão mais esposa e marido, né? Não haverá mais filho e pai, pai e filho, não haverá mais, né? Fala amém, Alexandre, fala amém. Seu pai já não vai mandar, não vou falar o que eu mando você fazer, né? Mas, amém, Ricardo? Não haverá mais, eles serão meus irmãos, né? Às vezes a gente fala das esposas, dos maridos, mas a gente esquece dos filhos, né? Os filhos vão se libertar desse jugo, mas vai ser maravilhoso. Mas pode já começar agora, desde que nós tenhamos a visão correta das coisas, né? Se nós tivermos, isso vai acontecer. Nós estaremos inseridos num mundo diferente. Esse mundo é diferente daqueles que não conhecem a Deus. Para aqueles que conhecem, tem que ser diferente. Nós não podemos viver da mesma forma. Tem muita gente que tem medo de entrar no mar, né? Eu postei, né, já é a segunda vez que eu posto, né, até o Braulio eu sei que viu lá, mas um navio no mar, né? Aquele mar ali, né, quem viu a postagem, estava bem forte, né? Aquilo ali, pelo que eu vi ali, eu vou avaliar que aquilo ali era um mar 6 ou 7, tá, gente? A intensidade máxima vai a 10, né? Eu já peguei um mar entre 8 e 9, pior do que aquele ali, que era um furacão que tinha passado, mas o furacão passa e a onda fica, né? Durante algum tempo. Então, eu peguei, atravessando o Atlântico, um mar muito forte. E o meu navio era pequenininho, né? E não era um navio antigo, mais de 30 anos de idade, olha, foi maravilhoso. Mas, sabe, tem gente que tem medo, né, de entrar no mar, ainda mais quando você vê essas imagens, né, de um mar revolto. Mas saiba que você não percebe, mas você já vive dentro do mar, um mar super revolto, um mar que toda hora sobe uma onda para te derrubar. Se você vacila, qualquer vacilo que a gente dê, ou mesmo não vacilando, mas consequência da vida, às vezes sobe uma onda para te derrubar. Nós já vivemos no mar revolto, e ele, é sacudido pelo nosso inimigo ainda, né? Ele vai lá e faz a onda, né, da onde não tem, e se você vacilar, você cria a onda junto com ele te dá um impulso e você vai lá e forma a onda, né? Então, sabe, nós já vivemos no meio do mar revolto. Nós vivemos no meio desse mar, da onde sai a besta, onde sairá a besta, né? Nós já vivemos dentro desse mar. Você não sabe, mas você já está no meio desse mar revolto, mexido pelo nosso inimigo. Mas, mesmo assim, nós temos de viver
de uma maneira diferente. Amém? Você pode viver de uma maneira diferente. Você tem que viver de uma maneira diferente. Mas a pergunta é, como não afundar no mar? Como é que a gente não afunda no mar? Se você for para a praia ou para a piscina, agora vamos usar a piscina, porque muita gente tem medo de ir no mar, então, né, a piscina serve também como exemplo. Como é que você não afunda quando você vai à praia? O que você tem que fazer? Você sabe que você precisa boiar. Você sabe o que fazer para boiar? Como é que você boia? Bate muitas pernas, bate muitas mãos, aí você boia? É assim? Não? Batendo bastante não boia, não? Você sabe que não, né? Porque é o contrário. Quando nós estamos querendo boiar, é o contrário, você precisa ficar calmo. Calmo. É assim que você boia. Não faz marola, fica calmo. Quando o mar estiver revolto, você tem que ficar calmo. As pessoas que se salvam nas situações críticas são aquelas que ficam calmas, e no mar não é diferente. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Eu já me salvei algumas vezes, né? Eu era garoto, 10, 12 anos, eu gostava muito de pegar onda e tal, então o mar subia um pouquinho, daqui a pouco eu não percebia, estava no meio das ondas, só onda quebrando, né? E, garoto, naquela hora, a gente sabia o que tinha que fazer. Ir para o outro lado, talvez a maré fosse nos levar. Você tinha que tomar um caldo. Você ia lá calmamente, tomava um caldo. Algumas vezes você tinha que fazer isso, porque às vezes a sequência das ondas não dava tempo de você pegar a onda e sair. Você pegava a onda e tomava um caixote, né? Então, sabe, é a tranquilidade. Eu me lembro uma vez que eu tinha uma onda enorme, apesar de ser Copacabana, né, Posto 6, às vezes subiam ondas muito fortes lá. E eu me lembro que a onda subiu forte, não sei se você sabe, mas a onda ela tira a água, não sei se você sabe disso, mas a onda é um círculo, né? A força da onda são círculos, né? Ou elipses. Então ela puxa daqui para vir para cá. É isso que acontece com a onda, tá? Então quando você vê abaixando, é que nem um tsunami, né? Você vê alguns filmes, fica vazio, o cara fica assustado, porque a onda sugou para voltar, né? E eu vi isso acontecer. De repente, estava baixinho. Eu falei, caramba, ela vai vir com toda a força. E eu, o que eu fiz? Peguei ar, fui para baixo, fiquei no fundo e esperei ela passar. Ela me pegou, né? Porque ela era forte, mas eu fiquei calmo. Quando nós estamos no meio do turbilhão, nós temos que ser calmos, deixar aquilo passar, seja em qualquer área da sua vida. Nós já vivemos no meio do turbilhão. Muitas vezes você não percebe, né? Mas nós já vivemos no meio do turbilhão. Aí tem a calmaria, daqui a pouco vem lá o nosso inimigo, tenta nos dar uma banda de novo. Ou a nós, ou através de pessoas perto de nós. Mas não importa, nós já vivemos a situação, já vivemos esta situação. E nós precisamos, agora voltando, né, a boiar, nós precisamos ficar calmos para não afundar. Porque quem começa a se debater lá na água, afunda. Você tem que respirar calmamente. Uma das vezes, e eu passei por várias situações dessas, né? Uma das vezes, eu me lembro bem, nessa eu falei assim, Deus me ajuda, porque eu não estava vendo solução para o negócio, né? Estava muito forte. E eu estou aqui falando porque eu me salvei, né? Ou Deus me salvou daquela situação. Nós não podemos ficar agitados, não podemos ficar nos debatendo. Existem pessoas, ouça o que eu vou dizer, que não sabem nadar, porém não se afogam quando está numa situação dessa, porque elas são calmas. E o contrário também acontece. Tem gente que sabe nadar, mas por causa do desespero, quando o mar sobe, a pessoa afunda, a pessoa se afoga. Por quê? Porque ela fica desesperada. Sabe, nós precisamos entender que nós vivemos sim essa realidade, né? Esse mar é uma realidade para nós,
mas nós temos um Deus que nos sustenta, nós temos uma outra realidade. A palavra de Deus diz assim: podem tirar a sua vida, mas não podem mexer na sua salvação, no seu espírito. Então, temer o quê? Nós não temos que temer nada. Sabe, pastor, só é muito... Não é assim também, né? Você pode ser que você não entenda ainda, não entenda assim como eu, né? Pode ser que um dia você amadureça mais, pode ser que você esteja dizendo assim: isso é fora da realidade. Não, eu vou me assustar, eu vou ficar com medo, eu tenho medo de morrer. Eu não vou perguntar se você tem medo de morrer, porque eu não tenho medo de morrer. Para mim, eu não alcancei o que Paulo alcançou, mas para mim morrer é lucro, tá? Então, nós temos que entender que existe uma realidade além daquilo que nós vivemos. Sabe, na vida espiritual, existem pessoas que têm todos os bons hábitos espirituais. Por isso que eu falei, né, quando entreguei as relações, né, para você ler a Bíblia, os capítulos, para você marcar. As pessoas têm hábitos bons, oram, você deve conhecer alguém assim, a pessoa ora, a pessoa, ela lê a Bíblia, ela adora, ela busca Deus em casa, busca Deus na igreja, mas levantou uma onda, parece que acabou o mundo. A pessoa não consegue ficar calma. Nós temos que entender, primeiro temos que ter esses bons hábitos, para que a gente tenha sustentação, né? É maior a chance de alguém se salvar no mar, uma pessoa que sabe nadar. E a maior chance de alguém se salvar deste mundo, uma pessoa que tem hábitos espirituais, que leem a Bíblia, que oram, que adoram a Deus. A maior chance é dessas pessoas. Aqueles que não fazem isso, aqueles que não cultuam isso, que não praticam isso, eles estão mais arriscados, sem dúvida nenhuma. Não tenha dúvida disso. Então você tem que fazer isso. Mas como, né, as pessoas que adoram, leem a Bíblia, meditam na palavra, como é que pode ficar com medo desse mundo, com medo do mar? Você não é uma pessoa para ter medo, você é uma pessoa para ser corajosa. Porque a fé, ela retira todo medo. O amor de Deus por nós tem que retirar todo medo. O amor perfeito de Deus tira todo medo. Você crê no amor de Deus, um amor que te salvou, um amor que fez com que Jesus viesse por nós, esse amor tem que tirar todo medo. E aí, seja um mar físico ou algo espiritual vindo sobre você, você resiste, você não se acovarda, você não fica deprimido. E eu não estou falando contra a depressão, porque existem pessoas com tendências para isso, né? Mas eu estou falando você tem que lutar contra todas essas coisas. Você tem que lutar contra todas essas coisas. Nós precisamos lutar contra essas coisas, né? Porque o mar, o normal é que ele fique agitado. O normal é que venha sobre você alguns problemas. Com certeza eles virão. Senão Jesus não falaria o contrário. Senão Jesus não falaria isso, ele falaria o contrário. Ele diria: não, pode ficar tranquilo, depois de você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, nunca mais você vai ter problema. Não é isso que ele diz. Ele diz que neste mundo nós teremos aflições. Então nós teremos essas aflições. Ele vai se agitar o mar, mas você tem um Deus maravilhoso. Você tem um Deus que te preserva. E quando você, né, estiver vendo, eu não sei se você conhece isso, acho que a maioria aqui não conhece, não sei o João Carlos, mas você sabe que o mar, a gente olhando, tem uma tabela para você descobrir qual a intensidade do mar, né? Então, o mar começa, a gente chama de encapelar, quando ele começa a fazer o que a gente chama de carneirinho. Se você olhar para o mar e começar a ver umas espumazinhas aqui e ali, o nome disso é carneirinho, que a gente dá, né? Carneirinho. Começa os carneirinhos, significa que o vento está soprando.
E diz lá uma teoria que as ondas se formam após 8 horas de um vento constante e forte, tá? Então, começou o carneirinho, tu começa a desconfiar. O mar vai encrespar, o mar vai subir. E aí você se atém à sua vida espiritual. Não fica se debatendo. Não fica indo contra a situação que você não pode dominar, mas Deus pode. Não fica com medo e afundando. Pelo contrário, quando você sentir que as coisas não estão bem, seja no seu relacionamento, no casamento, seja com seus pais, com seus filhos, seja no seu trabalho, seja fisicamente. Pô, estou sentindo que eu não estou bem. Eu estou muito bem, estou com 50 anos, estou uma beleza, né? Anteontem eu estava com o Tiago lá em cima, né? Aí eu fui, acho que, apertar o cadastro, alguma coisa assim, cãibra. Eu não lembro o que foi, eu fui... Aí eu estiquei a perna, não sei o que fazer, né? Estiquei a perna e fiquei calmo, né? A câimbra, você sabe, você tem que ficar parado que ela vai voltar ao normal, né? Seu músculo dói um pouquinho, mas ele fica normal, né? Mas a idade está chegando, né? A idade já chegou, né? 50 anos eu já dobrei o cabo da Boa Esperança, né? Mas, sabe, é normal. As coisas acontecem. Elas vão acontecer e você ora. Ou faz um regime, ou faz exercício, né? Mas, sabe, você não pode ficar assustado. Ah, meu Deus, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo outro, e às vezes o nosso inimigo, ele faz um monte de áreas diferentes, ele começa a tumultuar a sua vida. Ele faz assim mesmo. Mas, por experiência minha, eu sei que Deus sempre dá um escape. Você sabia disso? Sempre tem uma área da sua vida, pode estar 10 erradas, uma vai estar maravilhosa, é uma experiência minha, tá? Isso não é bíblico, mas é como Deus me trata e eu creio que Ele vai tratar você da mesma forma. Está pegando fogo em um monte de lugares, tem um lugar ali reservado, com aguinha, até um bebedouro para você tomar água. Ele sempre faz assim, pelo menos comigo, e eu creio que com você Ele vai fazer a mesma coisa, né? Então, não fica assustado, porque senão o que vai acontecer é que você vai afundar na fé. E aí, usando um versículo, eu não vou ler aqui o texto, que você conhece muito bem, tem um homem que nós sabemos que é o exemplo de afundar, né? Qual é o exemplo de afundar na Bíblia? Novo Testamento. Pedro afundando, né? O que ele fez? Ele olhou o mar, viu que o mar estava agitado e fez o quê? Começou a afundar. Ele é o exemplo nosso. Ali era algo físico, tá? Mas você pode ver isso da forma espiritual, é a mesma coisa. Se você olhar para as ondas e não para Jesus, né? A pregação que você já deve ter ouvido milhares de vezes. Se você olhar para as ondas e não para Jesus, você vai afundar. Seja na parte física, seja na parte espiritual. Né? Então, não faça isso. Se você estiver vendo os carneirinhos, ele provavelmente ele começou a ver os carneirinhos, gente. Depois repara, quando você estiver passando pela praia, o mar começar a agitar, você vai ver assim, uns branquinhos assim, aqui, ali e tal. O nome disso é carneirinho. Quando você começar a ver os carneirinhos, é o apelido, né? Não o nome. Quando você começar a ver os carneirinhos, você começa a orar, começa a se fortalecer, começa a buscar mais a presença de Deus. Porque existe um mar aqui, mas existe um mar no trono. Esse trono que tem esse mar de cristal é onde nós temos que estar. E é esse mar que eu quero, esse mar que você tem que querer. Isso já é uma realidade hoje, apesar de ser uma descrição de João, que ele não conseguia descrever de outra forma. Isso é uma realidade hoje. Isso é para nós hoje. Não é para o futuro, é para nós hoje.
Hoje nós vivemos essa realidade. Saia, enxergue além. Hoje de manhã a palavra foi sobre Eliseu, né? E aquela famosa passagem sobre as carruagens que vieram os inimigos, e o servo acordou mais cedo, o servo de Eliseu, para fazer o café da manhã, etc., e viu a cidade cercada, vai lá para Eliseu, e Eliseu fala assim: cara, você não está vendo o exército de Deus à volta? Nós estamos tranquilos. E aí ele pediu, Deus abriu os olhos do servo dele, e ele viu. Nós sempre estamos, e foi essa pregação de manhã, né? Nós sempre somos protegidos por um exército. Não imagine que você precisa estar na cidade de Eliseu para que isso aconteça. Você não precisa estar na situação de Eliseu para que isso aconteça. Isso é uma realidade para nós hoje. Mas nós precisamos viver isso, nós precisamos entender isso. E não afundar literalmente como Pedro, né? Que na hora fraquejou. Fica firme. E quanto mais hábitos espirituais você tiver, mais firme você estará, mais preparado você estará para enfrentar o mar. Amém? Amém. Viver nesse mundo não é fácil. É preciso ter coragem. Para viver, como Paulo fala, né? E aí depende da versão, de fé em fé ou por fé, seja uma ou seja outra, viver como Paulo fala, pela fé, é preciso ter coragem. É preciso buscar a Deus. Nós precisamos ter coragem para nós vivermos e quando chegarmos lá, Jesus chegar e falar assim: esse aqui é meu, esse aqui, Pai, eu sou advogado dele, esse aqui eu paguei o preço por ele. Precisa ter coragem para continuar, coragem para não desistir, né? E a palavra diz isso: aqueles que resistirem até o final serão salvos. É preciso ter coragem. E é preciso ter coragem para nós ficarmos calmos no meio da turbulência. É preciso ter coragem. Mas nós precisamos ficar calmos porque não tem como você já viu uma pessoa nervosa? Às vezes até a pessoa nervosa se retém, né? Mas o normal é a pessoa nervosa falar muito e falar alto, né? Então é a mesma coisa, estou fazendo uma comparação com o ficar calmo e ter fé. Não dá para você ficar agitado com as coisas e começar a pensar, e vai acontecer isso, e está acontecendo aquilo, e no fim do ano pode acontecer aquilo, e ter fé ao mesmo tempo. Não dá. Primeira coisa que nós precisamos ter é calma. Nós precisamos ter calma. Em qualquer coisa que você esteja vivendo hoje, confia em Deus e tenha calma. Eu não estou dizendo que você não tenha que fazer a sua parte, né? A famosa sua parte. Não é isso que eu estou dizendo. Mas faça confiando em Deus. Faça confiando em Deus. Muitas vezes eu passei por processos, já contei isso aqui, eu vou contar novamente. Teve um processo que eu passei lá na Marinha, que era um processo seletivo para a Escola de Guerra Naval. E a matéria era assim, sem brincadeira, era um armário inteiro de livros para você estudar. E uma das matérias era História, e você sabe, se você me conhece um pouquinho melhor, que a minha memória é uma leve lembrança, né? História, memória, uma vaga lembrança. Muito obrigado. Até o termo eu esqueci. Então, história para mim é terrível. A parte que é para você compreender, está tranquilo, eu compreendo e faço na boa. Né? Eu posso te contar a razão da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, mas para você pedir os nomes já fica mais complicado. E as datas. E aí eu estava lá num lugar, fim de semana eu ficava lá, né, para estudar. Não fim de semana, eu não lembro se era fim de semana inteiro. Eu acho que eu voltava no domingo, ficava o sábado, até sábado lá estudando, voltava no domingo. Né? Nunca deixei de ir à igreja para estudar, né? Pelo menos não que eu me lembre. Mas aí eu estudando aquela matéria enorme,
né? Enorme a matéria. E aí eu fui fazer parte de um grupo de debate, conversar. Quando eu fui fazer parte desse grupo, eu fiquei arrasado, porque eu não sei se você já estudou, né? A época das revoluções ali na África, nos anos 70, por aí. 70, eu não lembro, eu acho que é por aí, anos 70. Aliança Renovadora Nacional Brasileira, ANL, eu não lembro mais o que era isso, mas tinha a ANL, era um dos Congresso Africano, Congresso Nacional Africano, CNA, Congresso Nacional Africano, esses nomes todos, né? As datas, os líderes, caíram em provas passadas, tinha que decorar essas coisas todas, e quando eu cheguei lá, todo mundo sabia tudo, gente, o nome não era Francisco, né? Não era Getúlio, não, era o meu Deus do céu, era terrível, terrível. Para quem tem dificuldade de decorar, era terrível. O que eu fiz? Eu fiquei calmo, pedi a Deus, eu não sei quantas questões e outras provas, né? O João Carlos, eu não sei, chegou a fazer? Fez, né, João? Não. Outras provas já tinham caído muito essa matéria. E algumas questões dessa matéria. Aí eu pedi assim, Deus, eu não vou conseguir decorar isso. Primeiro eu fiquei arrasado. Quando juntou o grupo, um ficava perguntando, e em Angola foi o quê? Aí o outro, porque não era só um, né? Porque dentro de um mesmo país, vários disputavam, né? Então lá tinha não sei o que lá disputando, normalmente era um vermelho e um azul, né? Ou seja, um comunista e um capitalista disputando, etc. e tal, e só nomes complicados. E aí eu fiquei arrasado, voltei, falei, não faço mais parte de grupo nenhum, porque eles só me deixaram mal, né? Aí eu pedi a Deus, gente, não caiu uma questão, uma que fosse, o normal era cair, não caiu uma questão sobre isso. E mais, uma das pessoas que estavam comigo, ele era muito bom em história, ele tinha ganho prêmios de história. Pois bem, eu tirei de história 7,2 e ele tirou 6,9. Esse cara que sabia tudo. Não é este mundo que define as coisas. Não são as nossas capacidades. Não é aquilo que nós vemos. É aquilo que Deus determina. É aquilo que Ele está no controle. Não viva de uma forma diferente. Eu podia ter desistido, né, daquele concurso, porque eu fiquei arrasado. Eu estou falando aqui, você não tem ideia de como eu fiquei arrasado ao descobrir que todo mundo sabia coisas que eu não sabia e estava faltando pouco tempo para a prova. Eu fiquei arrasado naquela hora, mas Deus me supriu, como Ele nos supre. E nós podemos viver com coragem, nós podemos viver dependendo de Deus. E nós precisamos ficar calmos. Quem fica calmo, normalmente, é o que sobrevive. Eu contei aqui a história do helicóptero, né, que, infelizmente, no meu esquadrão, que eu servia no esquadrão do helicóptero, não era piloto, mas era eletrônico do esquadrão. De repente, eu ouvi a notícia que caiu um helicóptero do nosso esquadrão. E aí caramba, caiu um helicóptero. Eu, resumindo a história, quando eu falei sobre isso, eu preguei que foi uma pecinha desse tamaninho que derrubou o helicóptero e matou 2 pessoas. Uma pecinha desse tamaninho de um metal, né, que era Kevlar, que é uma liga muito forte. E aquela peça se rompeu, né? E o pai de Elis cortou o cone de cauda e o bicho caiu do lado do Minas Gerais. Minas está aqui, tudo filmado, né? Porque ele estava se aproximando, ele se aproxima, para, né? Aí ele dá mais potência, porque ele tem que fazer sustentação, e depois ele entra de lado. O nosso helicóptero era assim, né? Então, quando ele fez isso, arrebentou aquela peça. Quem se salvou? O piloto, que era o mais calmo. Ele era tão calmo que às vezes dava até raiva da calma dele. Ele era calmo em excesso. Mas ele é que se salvou. Porque a gente treinava, até eu treinava, né?
tinha um helicóptero lá que simulava um helicóptero, né, que caía dentro de uma piscina, gente. E aí você tinha que tirar, e uma das simulações era com olhos fechados, eu já contei isso aqui. Olhos fechados, você tinha que se guiar na piscina para subir. Tinha gente que ficava desesperado. E eu ficava calmo, porque a calma é sempre o melhor início da coisa. Na sua vida, se você não tiver calma, diante das ondas que sobem, você não vai conseguir ter fé. Você não vai conseguir buscar a Deus. Você não vai conseguir pegar e fazer um contato com esse mar, né, que é o mar de cristal. Você vai ficar afundado no mar de podridão que é esse mundo. Você pode se afogar nesse mar e inclusive, quando você fica esbaforido, né? Para os mais novos que não sabem, esbaforido é nervoso e tal. Quando você fica esbaforido, você engole água suja. É isso que acontece. Se você ficar dessa forma, agitado, você vai engolir água suja, porque é água desse mundo. E aí você vai engolir e vai começar a proceder com esse mundo. Você vai fazer o que esse mundo faz, e não é essa a solução para nós. A nossa solução é Deus. Não deixe, por agitação sua, que a água podre entre na sua vida. Não deixe que isso aconteça. Se você começar a se debater, é isso que vai acontecer. Você vai acabar engolindo água suja. E você é um cristão. Você tem que depender de Deus e não deste mundo, ou das coisas desse mundo, ou dos processos desse mundo. Fique calmo, confiante em Deus. E é isso que vai acontecer. Quando você fica calmo, é como se você tivesse um snorkel, tá? Nós estamos no meio do mundo, mas é como se você tivesse um snorkel que vai até a glória de Deus. E aí, se você consegue isso, acontece o retorno. Agora é como se você estivesse envolvido na glória de Deus, e Ele vai fazer as coisas para nós. Ele vai te salvar da situação de perigo. É isso que nós temos que fazer, ter calma. No agitar do mar, tenha calma, e Deus vai fazer. Ele vai fazer, e você vai conseguir ter contato com Ele, e aí você vai estar nesse mundo, mas vivendo no reino. Amém? E eu queria que você abrisse em Efésios capítulo 2, para você não achar que eu sou maluco. Efésios capítulo 2, se eu sou maluco, Paulo também era, tá? Porque só assim só vivendo dessa forma, você vai compreender o que Paulo diz aqui. Efésios 2:6. Acharam? Eu vou esperar um pouquinho. Efésios capítulo 2, versículo 6. Todos acharam? Alguém quer que eu espere? Um minutinho, eu vou esperar. Efésios 2:6. Acharam? Preste atenção no tempo do verbo, tá? Deus nos ressuscitou com Cristo, espiritualmente nós já somos ressurretos, e com Ele nos fez, passado, assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você está aqui, mas você está lá. Nós vivemos nesse mundo como peregrinos, a nossa casa já é o céu, a nossa vida já é o céu, não é essa aqui. Nós já vivemos com Deus. Se nós resistirmos até o final, nós seremos salvos. E Deus já sabe se nós vamos resistir até o final. E eu creio que você vai resistir. Eu creio. Eu espero, né? Eu confio, eu espero que você resista até o final. E aí não importa as torres gêmeas que caírem na sua cabeça, você estará salvo. Você estará com uma ligação, um snorkel lá para cima. Está no meio do mar, pode estar até afundando, no meio da lama, mas Deus vai estar suprindo você daquilo que você precisa. Esteja envolto da glória de Deus, esteja
em contato, busque a Deus. Desfrute hoje na terra aquilo que nós lemos aqui, né? Que Deus nos dá desde hoje. No meio da aflição, Ele vai nos dar um escape. No meio da aflição, Ele vai te suprir da presença dEle, né? E tudo mais que nós precisarmos. E aí você pode se sentir assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Feche seus olhos comigo. Senhor, que não sejam palavras apenas racionais, Senhor, mas que seja vida, Senhor, sendo ministrada a essas pessoas, ó Pai. Que cada um aqui possa entender, não com sua mente, mas com seu coração, Pai. Que cada um aqui possa viver essa realidade, Senhor. Que ninguém se acovarde, que ninguém use os artifícios do mundo, que todos aqui compreendam que obedecer a Ti é tudo, Senhor. Obedecer a Ti e buscar a Ti é tudo, Pai. Que nós possamos viver desta forma, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, pelas nossas vidas, Senhor, no tempo que ainda estaremos nesta terra, Senhor, que nós possamos viver com essa ligação, com esse snorkel até o trono da glória, até o mar de cristal, até o trono de Deus, Senhor. Que nós possamos viver desta forma. Pai, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.